Já que eu falei em política, o pacote do corte de gastos anunciado pelo governo ainda está gerando muitas dúvidas na população e no mercado financeiro. O dólar bateu a 6 e burdoada. Um dos assuntos mais polêmicos da proposta é a isenção de impostos de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. Pois bem, estou falando com o senhor ou com a senhora que me acompanha? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para esclarecer esse ponto, a Itatiaia fez hoje uma entrevista exclusiva com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. O repórter Pedro Nascimento vai trazer todos os detalhes. Boa tarde, Pedro. Muito boa tarde para você, William. Boa tarde também para todo mundo que acompanha a Itatiaia nessa sexta-feira. Sexta-feira ainda de ressaca, em virtude daquele pacote de corte de gastos anunciado pelo governo federal. E muito em razão disso, a Itatiaia foi atrás das dúvidas que ainda restavam sobre as propostas anunciadas. E para isso, a gente conversou com exclusividade com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo. Nessa conversa, o secretário minimizou a reação do mercado com as medidas apresentadas, diz que tudo que é novo realmente traz um impacto, traz uma incerteza, mas disse que o pacote de corte de gastos trará benefícios para o Brasil. Ele também deu mais detalhes sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, medida que foi anunciada em conjunto com esse pacote de corte de gastos. O secretário explicou como será feita a compensação através de uma nova tributação em cima de pessoas com rendimentos superiores a 600 mil reais por mês e que vão ter que pagar mais imposto do que já pagam atualmente. Nós estamos falando se você ganhou 1 milhão de reais no ano, você vai ter que pagar no mínimo 10% desse 1 milhão, portanto 100 mil reais, de imposto de renda. Se você já pagou isso, ótimo, você não tem que pagar nada mais. Agora, se você pagou só 2 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil reais, digamos que você tenha pagado 10 mil reais de imposto de renda com uma renda de 1 milhão. Portanto, você vai ter que complementar para chegar nesse mínimo de 10% ou de 100 mil reais. Essa medida, ela compensa mais da metade do que é perdido de arrecadação com a isenção até 5 mil reais. Ainda nessa conversa que eu tive com o secretário Guilherme Melo, ele me disse que a outra parte que deve compensar a perda da arrecadação virá com o fim da isenção do imposto de renda para pessoas com rendimentos superiores a 20 mil reais por mês e que atualmente não precisam pagar imposto em razão de uma moléstia grave. Apesar dessa mudança, o governo manteve a dedução integral com gastos de saúde, como por exemplo com planos de saúde. Essa mudança no imposto de renda que a gente está discutindo aqui, ela só deve chegar ao Congresso Nacional em 2025, com a previsão de que essa medida passe a valer mesmo a partir de 2026. Só que antes disso, William, agora no ano de 2024, os deputados e senadores vão ter que acelerar a discussão para tentar votar até o fim de dezembro o pacote de corte de gastos que, segundo o secretário Guilherme Melo, não deve ser desidratado pelos parlamentares. Ou seja, deve manter as expectativas de economia estimadas pelo governo. Nós tivemos, sim, sucesso no Congresso com essas agendas. E temos o compromisso dos presidentes das casas e das lideranças de também aprovar essa agenda. Claro que o Congresso é soberano, ele vai discutir as propostas, ele pode incluir algumas, retirar outras, ele pode alterar, mas é muito importante que o Congresso aprecie ainda esse ano e tenha um conjunto de medidas que tenham esse impacto fiscal que nós esperamos. Bom, William, ainda na repercussão desse pacote de corte de gastos, nessa sexta-feira, quase que de forma conjunta, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, publicaram notas em suas redes sociais, reafirmando o compromisso com o arcabouço fiscal e prometendo apoio às medidas anunciadas pelo governo. De Brasília, Pedro Nascimento. Ô Pedro, obrigado pela informação. Gente, como você ouviu o Pedro falando, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele deu uma entrevista exclusiva à CNN, falando justamente sobre essa questão, né, da isenção do imposto de renda para salários de até 5 mil reais, anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pois bem, eu pedi para separar essa entrevista e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Roda aí, Peixe. Acho que é muito importante dizermos que, em matéria de política fiscal, nós temos que nos afastar do medo da impopularidade. É preciso tomar medidas que sejam sérias e que sejam severas. Por isso eu considero que o Congresso, muito importante que o Congresso apoie essas medidas de governança, de controle, de conformidade, de corte de gastos públicos.
Isso é muito importante para o Brasil e pode ser que esse pacote, inclusive, pode ser implementado e incrementado pelo Congresso Nacional com novas iniciativas, seja um marco, inclusive, de início de uma jornada de responsabilidade fiscal que o Brasil precisa. Essa questão da isenção do imposto de renda é uma outra questão apartada que não é para agora e que vai ser projetada para uma discussão futura e que vai acontecer se e somente se nós tivermos condição em termos fiscais, de poder implementá-la. É uma outra discussão que vai para o futuro. Todos nós estamos desejosos, evidentemente, mas é preciso ter condições fiscais para isso e é uma avaliação que nós vamos fazer oportunamente. Então, essa tranquilidade que nós temos que ter, separar as coisas nesse instante, é um pacote de responsabilidade fiscal, de corte de gastos, de conformidade, e nós precisamos ajudar no Congresso Nacional. Pode dizer que a sua posição é de apoio com restrições, seria isso? No apoio, com restrições e com a possibilidade do incremento. Nossa, tá aí. Até que enfim, né, eu tô ouvindo, né, um discurso que eu entendo como coerente. Porque quando o governo apresentou tudo pra gente, né, essa mistura de imposto de renda com corte de gastos, parecia, como eu disse ontem aqui, um bolo de legumes. Aí aparece o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e fala o seguinte: olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós não podemos decidir o futuro do país de uma forma pessoal ou com medo da popularidade. Nós precisamos, que o resumo é esse. Nós vamos resolver o que precisa ser resolvido e o corte de gastos é uma prioridade, não tenho dúvidas disso. Então nós vamos trabalhar esse ponto. A história do imposto de renda a gente vê um pouco mais à frente. Para que vai misturar tudo? Por uma questão de popularidade? Porque quando você fala em cortar, você vai desagradar um ou desagradar outro? Sabe, às vezes, a percepção que eu tenho é que o país está se dissolvendo. E nós precisamos de pessoas com equilíbrio para dizer o seguinte: ó, vamos segurar um pouquinho aqui e vamos organizar a casa. Não pode ser em função da opinião pública. Não é isso. A gente tem que apresentar para a opinião pública um resultado técnico de uma discussão. E quando você fala em corte de gastos, imposto de renda, a gente vai ter que ver o que vai entrar, o que vai sair, como fechar a conta. Então precisa ser um debate maduro sobre esse pacote de corte de gastos. O que eu gosto de ouvir quando ele fala o seguinte: ok, nós somos a favor, precisamos organizar a casa, mas se precisar colocar alguma coisa aqui, alguma ideia nova ou alguma coisa que dê mais sustância a esse bolo de legumes, nós vamos fazer. Mas não pode ser de forma atabalhoada. Não pode ser com base, ou melhor, com medo, né, de não ser popular em função de uma campanha eleitoral em 2026. Medidas populistas não trazem um resultado positivo pra gente, porque é só jogo de confetes. Então, assim, senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vejo muita maturidade na sua fala e é importante que a gente tenha esse tipo de comportamento para lidar com questões tão importantes, principalmente para o bem-estar de toda a sociedade. É claro que envolve uma questão política, entendo isso, a pressão deve vir de tudo quanto é lado, mas a gente tem que ter pulso firme para dizer não, agora não, vamos por prioridade. Até porque o povão sabe o preço que está pagando em função dessa máquina tão pesada.